Olá, boa noite, tudo bem? Hoje iremos apresentar o nosso projeto de culinária infantil. A idade da nossa turma é de 4 anos e o nosso projeto se chamará Pequenos Chefes. Irei falar uma breve justificativa do nosso projeto. Para alguns, cozinhar é uma obrigação, para outros é um dever. Já para as crianças, parece um momento de brincadeira, mas na verdade é um momento de descontração e aprendizagem. O ambiente descontraído, a socialização com os coleguinhas, colocar a mão na massa, praticando novas experiências, despertam o interesse, curiosidade e felicidade neles. Cabe a nós, educadores, preparar os alunos para a construção de uma sociedade mais igualitária e que não tenham somente deveres, mas condições necessárias para usufruir de uma alimentação saudável e equilibrada. Muitas crianças não têm o contato com a cozinha, devido a vários fatores. Exemplo, os pais conservadores. Aqueles que não deixam as crianças nem chegar perto do fogão, e muito menos explicar o porquê do cozinhar. Os pequenos só têm esse momento em sala de aula, onde os projetos acontecem de forma gradual. Por isso, o planejamento de receitas saborosas proporcionam diversão e riqueza de conteúdo. Breve descrição e desenvolvimento. Neste projeto, iremos produzir, junto com a turma, um bolo de maçã. Primeiro, iremos abordar o assunto com as crianças e fazer a dinâmica com elas sobre o tema. Teremos a sala de aula como local específico para a execução do nosso projeto. Terá duração de uma semana, envolvendo professores, alunos e os pais. Abordaremos o conteúdo junto com as crianças em sala de aula, em forma de brincadeira, pintura, desenho e história. Nesse slide, colocamos o passo a passo, né, de como fazer o bolo de maçã com canela, que seriam os ingredientes e os materiais que iremos usá-los. O desperdício alimentar está agregado à cultura brasileira, contribuindo para a diminuição dos recursos nutricionais ofertados a grande parte das famílias, sendo este fator agravante nas populações mais carentes. O objetivo do uso da casca é mostrar para as crianças que a casca pode nos trazer alimentos nos quais podemos gostar muito, como o bolo da casca da maçã. Muitas crianças podem não gostar da fruta e se apaixonar pelo bolo. E com isso mostramos que não podemos fazer apenas bolo, mas diversas coisas com o uso da casca, que geralmente é desperdiçada e nos traz muitos nutrientes. Isso ajuda eles a descobrirem coisas novas e não desperdiçar o alimento. Espaços. Iremos trabalhar no ambiente da sala de aula, tanto as atividades quanto o processo do fazer o bolo, usando a mesa dos alunos, pois será na mesma altura dos pequenos para fácil manuseio dos utensílios e alimentos e processo da aprendizagem. Dividiremos em 3 mesas, uma para cada bacia e a outra mesa para os ingredientes. Nos campos de experiências, as crianças não aprendem somente a cozinhar, elas irão aprender outras matérias, por exemplo, matemática, ciências, história. A matemática ela se engloba muito na questão do medir, do pesar, do contar. Já as ciências, as crianças vão desenvolver os 5 sentidos, vão observar o crescimento dos alimentos, o estado físico, gasoso, sólido daquele alimento. Já na parte da história, a criança ela vai entender a origem da receita, de onde veio a receita, né? Na parte de boas maneiras, ela irá trabalhar muito a parte de responsabilidade, do trabalho em equipe, né? Melhorar a autoestima dela. A coordenação motora, ela irá desenvolver a parte do misturar, do bater, do triturar. Já na parte da saúde, ela irá entender como comer de forma saudável. E na parte da arte, que é uma parte muito interessante, é onde ela faz a criação, onde a criança cria cozinhando. Seleção de tema pertinente a uma necessidade da escola ou objetivo desenvolvido. Observando as turmas na escola, percebemos a importância de trabalhar a culinária com os pequenos. Diante da dificuldade das crianças em aceitar os alimentos oferecidos pela escola, iniciamos o projeto com a introdução de uma boa alimentação com frutas e legumes, explicando todos os benefícios que cada um tem à nossa saúde.
Aos poucos, eles começariam a entender a necessidade de uma alimentação balanceada e começariam a degustar, e por incrível que pareça, talvez eles gostem. Com isso, conseguiremos alcançar nosso objetivo com aqueles alunos que não aceitam os alimentos. E todos conseguirão comer os alimentos. Perceberão a grande importância de uma boa alimentação. Algumas crianças não conseguem aceitar os alimentos, e depois do projeto, podemos obter o melhor resultado. No projeto culinária, podemos trabalhar os campos da seguinte forma: o eu, o outro e o nós. Esse campo podemos visar a interação da criança com as demais, respeitando o próximo e suas diferenças, a descoberta da sua própria identidade, suas habilidades e desenvolvimento em equipe. No projeto, eles também vão poder desenvolver capacidades trabalhando de maneira independente e a sentir suas próprias conquistas. Ao chegar em casa, eles ainda vão poder interagir com os pais, dizendo que ela e os colegas fizeram um bolo sentindo-se útil e capaz. No campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, podemos desenvolver nesse campo, por exemplo, a contagem das frutas, dos alimentos, divisão, medidas, observar a transformação e mudança dos materiais, como na ação dos ingredientes que resultam em um bolo, explorar o ambiente, observar tudo à sua volta, os objetos, as cores, as formas. Já no campo escuta, fala, pensamento e imaginação, permite que as crianças elas exponham as suas ideias, as suas preferências de acordo com as atividades cotidianas, através dos desenhos, da comunicação e escrita. Essa escrita ela tem que ser dentro das suas possibilidades, ela tem que acontecer de forma livre, nas ilustrações por meio de desenhos e figuras, tentando identificar e buscar as palavras. Normas da BNCC: demonstrar empatia pelos outros, agir de maneira independente com confianças em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas do grupo. Demonstrar valorização das características do seu corpo e respeitar as dos outros. Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modo de vida. Usar estratégias pautadas no respeito para lidar com conflitos nas interações com as crianças e adultos. Metodologia e atividades. Um breve resumo sobre culinária. A culinária tem um grande papel dentro da sociedade, pois ela atribui responsabilidades e estreita laços entre as pessoas. A palavra culinária vem do latim culinarius, que deriva da palavra culina, que significa cozinha, a arte de cozinhar, fenômeno cultural, que nos diferencia dos demais animais. E trabalhar, pessoal, culinária nas escolas com as crianças é um projeto bastante significativo e importante que traz diversos benefícios e aprendizados aos alunos. Neste projeto, podemos desenvolver a sociabilidade entre eles, o respeito, que é muito importante, a autoestima, sim, autoestima no sentido deles se sentirem úteis, capazes. Também eles vão desenvolver a cumplicidade, o apoio de trabalhar em grupo, habilidades motoras, vão aprender a importância de uma alimentação saudável, a conscientização sobre o desperdício desses alimentos, que é de extrema importância no nosso dia a dia. E a culinária, pessoal, ela possibilita também o professor a trabalhar de maneira multidisciplinar. Como na disciplina, por exemplo, português, a leitura dessa receita, na matemática, dividir e medir os alimentos, na biologia, os nutrientes desses alimentos. Enfim, o professor vai conduzir essa aula de maneira muito agradável, com diversas atividades, de colorir, pintar, etc. Porém, com muita disciplina e concentração.
eu vou explicar para vocês a definição do cronograma. A elaboração dessa atividade, ela vai ter um início de segunda-feira, dia 25/4/2022, e o término vai ser na sexta-feira, dia 20/5/2022. A referência para essa atividade é entender a importância que se espera alcançar com ela. A culinária vai ser o bolo de maçã, desde a composição dos ingredientes até a degustação do bolo. A sala será composta por 10 alunos. A atividade será trabalhada com crianças de 4 anos. Para entender a atividade do ambiente ideal será na própria sala de aula. Quando tiver de assar o bolo, vamos ter o acesso à cozinha. Materiais necessários para a execução da atividade, vamos utilizar bacias de plástico grande, formas de bolo, colheres de pau. E o tempo vai ser necessário para preparar essa atividade. Temos que explicar de uma forma clara para as crianças sobre o projeto da culinária e dentro disso vamos introduzir brincadeiras com o tema, comunicar aos pais de forma de bilhete, explicando o projeto que será necessário para a criança levar. Trabalhar com a criança com figuras sobre a receita, isso vai inspirar elas bastante e elas irão pintar algumas figuras dos utensílios e dos ingredientes para familiarizarem como um preparo do bolo. A professora irá contar em forma de história sobre a origem do alimento, que vamos aproveitar para falar sobre a higienização das mãos. E vai manusear a importância de manter o local de trabalho limpo e organizado. Cada criança irá fazer seu próprio desenho do seu bolo de maçã. Eles vão usar a imaginação e eles podem usar tintas, massinhas, lápis e canetinha. O grande dia chegou. Iremos em sala de aula elaborar junto com a criança o preparo do bolo de maçã. Cada criança irá trazer seu ingrediente e juntos iremos fazer. Cada criança irá contribuir com algumas tarefas no decorrer da receita. Vou falar sobre a avaliação de todo o percurso. Nesse projeto será avaliado todo o desenvolvimento das crianças através dos dias em que trabalharemos o conteúdo, além do conhecimento que os mesmos adquirirão com rodas de conversas e atividades feitas antes e depois da conclusão do projeto. Será avaliado também a autonomia e a coordenação motora das crianças durante a aula prática. Cozinhar é como fazer mágica. Você mistura vários ingredientes e cria a porção da felicidade.